Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais um devocional. Você sabe que aqui a gente fala sobre Bíblia, espiritualidade, teologia. Você também encontra louvores, cursos, materiais que te ajudam a aprofundar a sua caminhada de fé, que te ajudam a mergulhar em águas mais profundas. Esse, na verdade, é o principal objetivo do canal. Além de pregar o evangelho de forma pura, simples e sem religiosidade, o maior objetivo, o nosso maior propósito é que a gente possa juntos dar as mãos e caminhar como irmãos em águas mais profundas. O Senhor está nos convidando, o Senhor está, de certa forma, nos intimando para que a gente saia da superfície, para que a gente saia de águas rasas, de movimentos rasos, sabe, de uma vida rasa, aonde a gente vive apenas superficialmente, aonde a gente vive apenas de superficialidades, aonde a gente vive apenas de aparências. Ele nos convida para algo mais genuíno, ele nos convida para algo mais profundo, sabe? O Senhor é uma fonte infinita de prazer, de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. É uma satisfação faminta. Parece que essas duas palavras não se encaixam, né? Não se enquadram dentro de uma mesma frase, mas é uma satisfação faminta. Eu estou satisfeito com aquilo que eu estou recebendo, mas ao mesmo tempo eu continuo faminto, porque eu sei que existe mais, e o Senhor sempre vai ter mais para nós, sempre vai ter mais pão fresco. E quando eu digo mais, quando eu digo que o Senhor tem mais para nós, eu não estou dizendo de bens materiais, bênçãos financeiras, sabe? Ele é galardoador, quase que não sai a palavra. Ele recompensa aqueles que o buscam, sim. Deus é um Deus que se atém às nossas necessidades, mas o maior desejo dele não é supri-las, simplesmente. O maior desejo dele é que tenhamos um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele só advém, ele só é obtido por meio da contemplação. Então é hora da gente voltar os nossos olhos para a beleza de Cristo, para a beleza do Evangelho, para a santidade de Deus. É hora de nós voltarmos os nossos olhos para aquele que está sentado num alto e sublime trono e que neste momento existem anjos, existem seres que têm olhos na frente, que têm olhos atrás, porque dois olhos não são suficientes para contemplar tamanha beleza. Esses seres, eles estão ao redor do trono neste momento cantando uma coisa só: que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. Eu quero trazer hoje para você um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2. A gente tem aqui um podcast, né, falando sobre Apocalipse 4, Apocalipse 5. Vamos agora para Apocalipse 2. Você pode conferir depois este podcast aqui no nosso canal. O contexto aqui são as 7 cartas às 7 igrejas, que foram cartas realmente escritas para igrejas ali na época de João, mas que têm apontamentos proféticos para períodos que a igreja cristã, como um todo, viveu. E o período que mais se encaixa com o que nós mais estamos vivendo hoje como igreja cristã é o período da carta de Laodiceia. Mas hoje a gente não vai estudar essa carta, a gente vai analisar o que o Senhor está dizendo na carta à igreja de Éfeso. Tá? Então aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. Aí ele começa a falar para a igreja. Verso 2. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Olha que beleza, olha que maravilha de igreja. Olha o nível de profundidade que essa igreja estava vivendo. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém. Aqui Jesus pontua tudo de bom que aquela igreja estava vivendo. E ia muito além de uma simples programação, mas tinha a ver com um compromisso que a igreja tinha com Jesus. E Jesus valoriza esse compromisso. Olha, você tem perseverado. Você tem suportado sofrimentos por minha causa.
Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É no mínimo paradoxal. A igreja de Éfeso é a tipificação de uma igreja perfeita. Trazendo para os nossos dias, era uma igreja que tinha uma banda maravilhosa, que tinha um louvor de alto nível, que o evangelismo fluía e acontecia de maneira ferrenha, de maneira grandiosa. Provavelmente, a cada final de semana, eles provavam de novos batismos, eles recebiam novas pessoas na fé. Era uma igreja que tinha um profundo compromisso com o Senhor. Profundo compromisso. Como é que a gente percebe isso? Porque Jesus diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Quem suporta sofrimentos, quem persevera em função de outro alguém, é porque tem compromisso. É porque algum nível de compromisso tem. Você não suporta sofrimentos por qualquer um. Você não suporta sofrimentos se você não estiver comprometido com o processo. Você não lida com as situações ruins, não passa por elas, não é desafiado, não supera, se você não estiver comprometido com o objetivo final. Na nossa vida a gente funciona assim. Então é uma igreja que tinha compromisso, que tinha responsabilidade. Mais do que isso, conhecedores das Escrituras. Por quê? Porque aqui, no verso 2 diz assim: sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e você descobriu que eles eram impostores. Como que descobriram isso? Muito provavelmente através de um profundo compromisso também com as Escrituras, também com a doutrina dos apóstolos verdadeiros, para descobrir então, para constatar então, que aqueles apóstolos que estavam no meio deles eram impostores. E o elogio de Jesus revela também um não compactuar com apóstolos impostores, com pessoas que viviam uma vida descolada do Evangelho, com pessoas que viviam uma vida descolada do ensino das Escrituras, da doutrina dos apóstolos verdadeiros. Eles não toleraram isso, como muitas igrejas toleram hoje. Mas o verso não termina aí. A carta não termina dessa forma. A carta continua. Verso 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou. E esse verso, e esse verbo, abandonou, ele vem do grego apieme, ou apieme, ou afieme, que significa divórcio. Desertar sem razão. Ou seja, você se divorciou do seu primeiro amor. E o que é então esse primeiro amor? Porque ter abandonado o primeiro amor é a razão principal, é a acusação principal que Jesus faz. Ou seja, era uma igreja que tudo funcionava bem, era uma igreja comprometida com as Escrituras, era uma igreja comprometida com o evangelismo, era uma igreja onde tudo funcionava perfeito, mas ele fala uma coisa: contra você tem uma coisa, você abandonou o seu primeiro amor. E este primeiro amor podem ser duas coisas. Primeiro, aquele primeiro fogo, aquela primeira paixão de quando a gente está conhecendo o Evangelho, aquela primeira chama que a gente nunca pode deixar se apagar. E o primeiro amor, de igual modo, complementando, também fala de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Jesus, nos evangelhos, diz assim: um novo mandamento lhes dou: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O primeiro amor.
mas eles abandonavam. Era uma igreja onde tudo funcionava bem, mas só tava uma coisa: brilho no olho, fascinação. A paixão pelo noivo, o amor pelo noivo é muito importante. A paixão por quem Jesus é fundamental para a saúde de uma igreja. A paixão por quem Jesus é fundamental para uma caminhada de fé. Sabe, hoje nós temos muitas igrejas que tudo funciona perfeitamente, mas que já não vivem o primeiro amor há muitos anos. No capítulo seguinte, Jesus faz um alerta para nós. Eis que estou à porta e bato. Esse texto ele é usado por muitos por muitos pregadores em apelos. E não tem problema, só que esse dizer é um dizer para a igreja. Ou seja, é possível que nós estejamos fazendo igreja com Jesus do lado de fora, batendo a porta e querendo entrar. A pandemia veio e nos parou. Nos forçou a parar, nos forçou a refletir. Quem somos nós agora que não tem programação? Quem somos nós agora que não tem evento? Quem somos nós? A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos buscando? Agora que tudo está fechado. As coisas voltaram ao normal e parece que a gente não aprendeu nada. Porque a gente continua vivendo de evento em evento, de programação em programação, de conferência em conferência. Termina uma, já tem o tema da próxima. Mas o quanto Jesus tem sido o centro, o quanto de toda essa agenda Jesus tem sido verdadeiramente adorado, Jesus tem sido verdadeiramente buscado, Jesus tem sido verdadeiramente esperado. Será que quando a gente está no momento de louvor, será que quando a gente está no momento de adoração e Jesus não está ali, será que a gente percebe? Ou será que a banda está tão bem ensaiada, será que o louvor ele é tão excelente que se Jesus entrar ou sair a gente nem vai perceber? Existe hoje uma busca, eu vi o Paulinho do Drops falando hoje, no podcast que eu escutei hoje, que às vezes essa ânsia de uma excelência pode revelar uma falta de essência. Essa busca por algo estético, bonito, pode representar uma falta de fascinação. Eu mascaro, eu maquio a minha falta de essência com um louvor bacana, com uma programação bonita visualmente. Sabe, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva buscar a excelência, que a gente não deva buscar sempre o melhor, mas que o nosso maior alvo seja o Senhor e não somente o resultado final. Aqui o Senhor nos faz um alerta sobre para onde os nossos olhos estão apontados. Será que é somente em coisas visualmente estéticas, bonitas? Será que é somente num funcionalismo cego, numa performance, num resultado religioso? Será que a gente tem buscado isso cada vez mais e tem deixado de lado o primeiro amor, tem deixado de lado a paixão, tem deixado de lado o fogo no coração? O Senhor nos convida a nós lembrarmos de onde nós caímos, a nós fazermos as obras lá do início, quando queimávamos ainda por Jesus. Que o Senhor restaure a nossa paixão, que o Senhor restaure o nosso fogo, que o Senhor restaure esse amor por Ele, para que em tudo que formos fazer, e se for necessário diminuir o ritmo, diminuir as agendas, diminuir as saídas, diminuir as conferências, para poder orar mais para o Senhor,
para poder ser mais Marta, para poder ser mais Maria e menos Marta, que a gente diminua. Que o Senhor falar para a gente diminuir, para a gente cancelar, para a gente não fazer, que a gente obedeça. Que a gente não se deixe enganar, fazendo coisas boas, mas que o Senhor não pediu para fazer. Obediência total, compromisso total, mas debaixo de amor, debaixo de paixão. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido alcançado de alguma forma. Já convido você a consumir os outros conteúdos aqui do canal e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.